Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que me ouvem neste momento. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus, como é feito todas as segundas-feiras, né? Cabe a mim a responsabilidade de estar buscando de Deus uma palavra para o coração de todos os amados e queridos irmãos. E hoje eu escolhi, orando a Deus, pedi a Deus um tema que pudesse estar trabalhando, e Deus colocou no meu coração para falar acerca de um tema que nesse momento está sendo um dos mais realmente requisitados pelo povo de Deus: oração. Eu confesso que ao longo da minha existência eu nunca vivi um período em que houvesse tanto requisito deste momento de oração que é feito hoje por todas as igrejas, por todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Chegamos a ver, inclusive, coisas que nós antes nunca tínhamos visto. Vocês lembram de vídeos que foram postados no WhatsApp, nas redes sociais, de pessoas no meio na beira da calçada de avenidas, às vezes numa avenida inteirinha, o povo de Deus dobrando os joelhos e orando a Deus. Nunca tinha visto isso antes. Dessa vez estamos vendo. Então nós vamos ver o que é a oração e qual é o resultado que ela pode nos trazer, qual é o resultado que ela nos traz. O texto que nós escolhemos para essa meditação, ele está em Neemias, no capítulo 4 e verso 9, que diz o seguinte: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Como todos sabem, o capítulo 4 de Neemias vai mostrar realmente que os inimigos estavam sempre tentando impedir que Neemias pudesse construir realmente as muralhas, e então aconteceu que nessa tentativa de impedimento, ao invés de lutar, de guerrear, Neemias preferiu sim guerrear, mas de uma forma diferente, dobrando os seus joelhos, orando, falando com Deus, e Deus trouxe realmente a vitória para Neemias. Então nós queremos ver aqui, queridos, que a oração, ela tem muitos resultados que ela nos traz. Ela existe para mover a misericórdia de Deus. A oração existe para mover a misericórdia de Deus. Por isso, Ele mesmo nos estimulou sempre a estarmos orando. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. O Mateus capítulo 15, do verso 25 ao verso 28, diz assim: então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Então Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Então Jesus olha para essa mulher e diz: mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Se você quiser conhecer todo o relato histórico, Mateus capítulo 15, você vai encontrar esse relato. Nós apenas lemos do verso 25 ao 28, porque nós queríamos mostrar a você, nesse instante, nesta palavra, que a oração é a chave para mover a misericórdia de Deus. Mesmo pessoas, pessoas que Jesus certamente estava se referindo, quando ele coloca, não é bom pegar o pão dos filhos e movê-lo aos cachorrinhos, ele certamente estava dizendo: olha, você, mulher, nunca esteve buscando realmente a minha face, você nunca esteve indo à minha casa. Agora essa mulher tem uma necessidade e ela vai a Jesus, e Jesus, por misericórdia, ele atende realmente o clamor desta mulher. Mas ainda podemos ver, queridos, que a oração, ela também é o colírio
para que nós possamos enxergar a ação de Deus. A oração, ela limpa os nossos olhos espirituais para nós podermos enxergar a ação de Deus. 2 Reis, capítulo 6, e verso 17, diz assim: Então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu então à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu, o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Sei que todos conhecem, a maioria de vocês que estão me ouvindo, que estudam a palavra de Deus, que já leram a palavra de Deus, conhecem e sabem acerca desse relato histórico, né? O Eliseu estava ali orando e o moço, seu servo, né? Na versão da linguagem de hoje fala o seu empregado, que é o mesmo que servo, né? Ele veio e disse: mas eu acho que nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Então Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Queridos, a oração, ela é o colírio para que nós possamos também enxergar a ação de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos seguir em frente. A oração ainda, ela tem uma outra função. Ela é o canal que gera a paz de Deus. Ela gera a paz de Deus em nossos corações. Veja o que diz 2 Reis, capítulo 6 e verso 17. Ou melhor, Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Vamos ver então que a oração é o canal que gera a paz de Deus. Diz o seguinte, a palavra de Deus: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Queridos, que bênção realmente é a oração. Quantas coisas ela nos traz como resultado quando nós verdadeiramente oramos com a nossa alma, com o nosso coração, né? A oração, ela é também o abrigo nos momentos de perigo. E nós vimos isso no texto base dessa noite, em Neemias 4:9, que diz: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Ou seja, realmente a oração, ela traz também, aleluia, momentos, ela nos cobre, nos reveste em momentos de perigo. Aleluia. A oração ainda é a proteção mais segura que existe. Você pode ter 50 vigias à sua volta. Imagina aquele homem famoso, importante, seja na política, seja enfim, onde quer que seja, aquele famoso ali, se ele não realmente estiver com a sua vida firmada através da oração, pedindo a Deus livramento. Vocês lembram o que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, John Kennedy, né? Ele estava fazendo uma visita numa das cidades ali, né? Do oeste americano, e quando um jovem lá do alto de um prédio mirou e atirou e derrubou realmente ele, e ele morreu. A oração, ela é a proteção mais segura que existe. Efésios capítulo 6 e verso 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Aleluia. Ainda a oração, queridos, ela é o caminho para a força e para a comunhão. Atos capítulo 4, verso 31 a 33, nos dá
realmente esse direcionamento para que vejamos e entendamos que ela é verdadeiramente, a oração é o caminho para força e união. Olha o que diz o texto de Atos 4, 31 a 33. Quando terminaram de fazer esta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Aleluia! Verdadeiramente a oração, ela é, sem dúvida, o caminho para a força e para a comunhão. E como último ponto aqui que nós queremos também citar, existem, claro, muitos outros motivos dos porquês devemos orar. Mas agora, por causa do tempo, apenas mais um. A oração, ela é escape em todas as necessidades. Ela é o verdadeiro escape. Atos capítulo 12, do verso 5 a 10. Vamos ver então um relato histórico aqui do que aconteceu na vida de Pedro. Diz assim: e assim Pedro estava preso, era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava ali libertando a ele ou se ele estava apenas tendo uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. E o portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Agora Pedro estava livre. Veja que Pedro estava vivendo uma situação tão tremenda, tão gloriosa, que ele estava pensando que fosse apenas uma visão, ele que já certamente tinha tido muitas visões, mas não, era real, o anjo foi ali para libertá-lo da prisão. Queridos, a oração, ela nos dá o escape em todas as nossas necessidades. Então, queridos, eu quero te dizer, vamos continuar orando todas as madrugadas, como temos feito, às 4 horas da manhã, de segunda a segunda, né? Vamos continuar orando, vamos continuar suplicando a Deus, aquela corrente de oração que é feita nas sextas para sábado, que é feita das 6 da tarde às 6 da manhã, vamos continuar. Mas vamos continuar orando muito mais ainda. Quando você tiver 2 ou 3 minutos ali no seu trabalho, você saiu, parou um pouquinho para o lanche, enquanto todos os colegas ali ao seu lado estão conversando, às vezes falando coisas tão... não tem nada a ver. Tira esses 2, 3 minutos e fala com Deus, ora, busca de Deus. Amém, queridos? Vamos estar falando com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos deu aqui neste momento, que nos mostra realmente o verdadeiro, ó Deus, e real significado da existência da oração. O que é a oração? E também qual o resultado que ela nos traz. Muito obrigado, Pai, que o Teu povo possa pegar essa palavra, colocá-la no coração, e poder caminhar, Deus, na direção da vitória
Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.